Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas movimentadas da cidade, uma menininha com roupas rasgadas estendeu timidamente a mão para um homem elegante de terno impecável. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e esperança. "Posso comer com você, papai?" perguntou ela com uma voz pequena e trêmula. O milionário, surpreso com aquela audácia inocente e com a força inconsciente dos laços familiares, parou abruptamente. O mundo ao redor pareceu desaparecer, restando apenas aquele momento suspenso. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra lhe veio imediatamente. Ele não estava acostumado com aquele tipo de pedido, especialmente vindo de uma criança que não conhecia. Mas algo em seu olhar, a pureza de seu gesto e a solidão que emanava de seus olhos, tocou uma corda sensível que ele nem sabia que possuía. E num sussurro quase inaudível ele respondeu, com a voz numa mistura de espanto e compaixão: "Então sente-se, pequeno. Hoje vamos comer juntos." Naquele exato momento, nem a pobreza nem a riqueza pareciam importar. Um laço inesperado acabará de ser forjado, capaz de transformar duas vidas em uma única refeição compartilhada. O milionário dirigiu seu carro de luxo lentamente até o pequeno parque onde a menina estava sentada em um banco, segurando um saco velho de pão amanhecido. Ela olhou para ele com os olhos arregalados, meio assustada, meio curiosa. "Meu nome é Clara", disse ela finalmente, quebrando o silêncio constrangedor. "Obrigada, muito obrigada." O milionário sorriu levemente. Não estava acostumado a ser agradecido por um gesto tão simples. "Meu nome é Mark", respondeu. "Você parece com fome. O que gostaria de comer?" Clara olhou em volta, intimidada pela opulência que a cercava. "Isto, o que o senhor quiser." Ela gaguejou. Mark pediu 2 pratos de comida quente em um pequeno café próximo e eles se sentaram a uma mesa no terraço. Enquanto Clara devorava a comida com avidez, Mark a observava atentamente. Cada mordida parecia lhe dar um vislumbre de esperança, e cada palavra que ela proferia revelava sua sensibilidade e coragem, apesar de sua difícil situação. "Você mora sozinha?" perguntou Mark, tentando descobrir um pouco mais sobre a vida da garota. Clara baixou os olhos com a voz trêmula. "Minha mãe, ela está doente, e meu pai, ele se foi." Mark sentiu uma dor inesperada no peito. Ele não era um homem particularmente sensível, mas ver uma criança vivendo em tanta pobreza o perturbou profundamente. Tomou uma decisão silenciosa, não podia deixá-la voltar para as ruas depois daquela refeição. "Escute, Clara", disse ele gentilmente, "não posso resolver todos os seus problemas, mas se você quiser, pode vir à minha casa depois desta refeição. Há alguém aqui que pode ajudá-la." Clara ergueu os olhos incrédula, sem conseguir compreender totalmente a magnitude da oferta. Mas um leve sorriso surgiu em seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Essa refeição simples seria o início de uma série de eventos que mudariam a vida de ambos, transformando um momento de caridade em uma relação inesperada e profundamente humana. Após a refeição, Mark acompanhou Clara de volta a um pequeno abrigo temporário onde ela passava os dias. A menina ia à frente com uma hesitação misturada com orgulho e medo. Cada viela parecia trazer à tona lembranças difíceis, mas ela continuava caminhando, guiada pela presença reconfortante de Mark. Ao chegarem, entraram numa sala modesta, mas limpa. Crianças brincavam em silêncio, algumas desenhando, outras lendo livros doados por voluntários. Clara, timidamente, apresentou Mark à gerente do abrigo, que sorriu agradecida ao ver que um adulto estava genuinamente interessado nela. Sentado num pequeno banco, Mark observava Clara contar sua história. Ela falava da mãe doente, dos dias passados mendigando nas ruas e do medo constante de não ter o suficiente para comer. Cada palavra era uma mistura de vulnerabilidade e resiliência. Mark, geralmente o senhor do seu mundo luxuoso, sentiu-se estranhamente impotente e profundamente comovido. Então, de repente, Clara baixou a voz e sussurrou: "Preciso te contar uma coisa. Eu nunca tive um pai de verdade. Eu te chamava de pai porque eu só queria ser ouvida, para ser protegida." Mark sentiu o coração apertar. Aquela palavra simples dita com tanta inocência, ressoou dentro dele como um chamado à responsabilidade e à compaixão. Ele compreendeu que essa conexão que ela buscava, ele realmente poderia oferecer a ela, mesmo que apenas parcialmente. "Clara", disse ele suavemente, "talvez eu não possa ser seu pai de verdade, mas quero estar presente para você. Quero te ajudar a ter uma vida melhor não só hoje, mas todos os dias." Os olhos de Clara brilharam. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que um adulto realmente se importava com ela, sem segundas intenções.
E naquele olhar, Mark entendeu que aquele encontro não era apenas um ato de caridade, era o início de uma conexão que mudaria a vida de ambos. Ao cair da noite sobre a cidade, Mark decidiu não se contentar com aquela refeição ou com aquele refúgio temporário. Ele se envolveria, lenta mas seguramente, na vida de Clara. E sabia que o caminho não seria fácil, mas, pela primeira vez, sentiu que tudo valeria a pena. Na manhã seguinte, Mark levantou-se antes do amanhecer, com o rosto marcado por preocupação e determinação. Ele sabia que Clara precisava de mais do que apenas uma refeição e algumas palavras de conforto. Ela precisava de estabilidade, educação e, acima de tudo, segurança. Após um rápido café da manhã em sua luxuosa casa, ele decidiu levar Clara para uma parte mais tranquila da cidade. A viagem de carro foi silenciosa, pontuada apenas pelo deslumbramento nos olhos da menina ao descobrir um mundo de conforto e segurança que antes lhe fora inacessível. Mark havia entrado em contato com pessoas de confiança, uma escola renomada por sua atenção a crianças com dificuldades e um médico capaz de tratar sua mãe doente. Ele queria que Clara tivesse uma chance real de mudar de vida, não apenas um momento passageiro de alívio. Ao chegar à escola, Clara ficou inicialmente intimidada pelo tamanho dos prédios e pelo luxo das salas de aula. Mas Mark a encorajou. Não tenha medo. Aqui, você está protegido e aprenderá muitas coisas que o tornarão forte. Então, na sala de espera de um pequeno consultório médico, Mark explicou a situação de sua mãe ao médico. Ele já havia providenciado todos os documentos necessários para que ela recebesse rapidamente o atendimento e o tratamento de que precisava. Clara observava Mark com uma mistura de admiração e gratidão. Ela nunca havia conhecido ninguém que se importasse tanto com o seu bem-estar e o de sua família. Seus olhos brilhavam, refletindo um lampejo de esperança que ela não sentia há muito tempo. Ao saírem do escritório, Mark pegou delicadamente na mão de Clara. Veja, meu pequeno, isto é apenas o começo. Será uma longa jornada, mas estarei com você a cada passo do caminho. Clara sorriu timidamente, mas desta vez o sorriso era sincero e cheio de confiança. Pela primeira vez, ela sentiu que um futuro real se abria diante dela. Aquele dia marcou o início de um novo capítulo para Clara, mas também para Mark. Ele percebeu que, apesar de toda a sua riqueza, o que era mais valioso não era o dinheiro, mas o poder de mudar uma vida, e talvez até transformar duas. Nos dias que se seguiram, Clara começou a descobrir como era a vida real longe das ruas. Escola, conforto e segurança eram novidades para ela, e apesar do entusiasmo, às vezes se sentia sobrecarregada. As outras crianças, acostumadas a uma vida mais estável, nem sempre entendiam seu passado. Algumas a olhavam com curiosidade, outras com um toque de escárnio. Mark a acompanhava sempre que possível, garantindo que ela se sentisse amparada. Mas ele logo percebeu que ajudar Clara não se resumia a fornecer refeições, educação ou cuidados para sua mãe. Ela também precisava aprender a lidar com seus medos, seus traumas e a desconfiança natural que havia desenvolvido nas ruas. Certa tarde, enquanto caminhavam em um parque para aliviar a tensão dos primeiros dias de aula, Clara caiu em prantos. Eu não sou como eles, eu jamais poderia ser como eles. Ela murmurou com a voz embargada. Mark se ajoelhou para ficar na altura dela. Clara, você é única, e é isso que te torna especial. Você não precisa ser como todo mundo. Tudo que você passa te torna mais forte. E eu estarei aqui para te lembrar disso sempre que você duvidar. Mas os desafios não terminaram aí. Sua mãe, cuja doença era mais grave do que eles imaginavam, exigia acompanhamento constante. Mark teve que conciliar o trabalho, os cuidados médicos e o apoio emocional a Clara. Pela primeira vez, ele sentiu o verdadeiro peso de sua responsabilidade. No entanto, cada obstáculo fortaleceu o vínculo entre eles. Clara começou a confiar nele, a compartilhar seus medos e sonhos. Mark, por sua vez, descobriu uma profundidade de compaixão que desconhecia, uma humanidade que nenhuma riqueza material poderia substituir. Ao voltarem para casa certa noite, depois de um longo dia, Clara timidamente pegou na mão de Mark e disse: "Obrigado, pai. Mesmo que não seja realmente você, obrigado por me proteger." Mark sentiu uma onda de emoção intensa o invadir. Aquela simples palavra dita com tanta sinceridade, valia mais do que todas as riquezas do mundo. Ele compreendeu então que, por mais difíceis que fossem os dias que viriam, aquele laço, nascido do acaso na rua, se tornaria a força que os guiaria. Algumas semanas depois, tudo finalmente parecia estar se estabilizando. Clara estava se acostumando à escola e começando a sorrir com mais frequência. Sua mãe estava recebendo cuidados regulares e apresentava uma leve melhora.
Mark, apesar da correria do dia a dia, encontrava conforto nessa pequena família que estava formando com elas. Mas o destino tinha outros planos. Certa noite, quando Mark voltava para casa, recebeu um telefonema desesperado do abrigo. Clara havia desaparecido. Ela seguirá um grupo de crianças para um bairro perigoso, atraída pela promessa de brincadeiras e liberdade. O coração de Mark afundou. Medo e culpa se entrelaçaram. Ele se sentia responsável, como se tudo que havia feito até então pudesse ser destruído num instante. Ele correu pelas ruas interrogando cada transeunte, cada loja, até que finalmente avistou Clara, sozinha e assustada, perto de um canal. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo, mas o medo que ela sentia pareceu diminuir quando viu Mark. Clara! Exclamou ele, ajoelhando-se para abraçá-la. Nunca mais vá sozinha. A menina, tremendo, mas aliviada, aconchegou-se a ele. Eu só queria ver, eu só queria brincar, sussurrou ela. Mark apertou os ombros dela e acariciou suavemente seus cabelos. Eu sei, mas você precisa entender que a vida pode ser cruel, e eu nem sempre poderei protegê-la se você correr riscos. Precisamos ter cuidado, está bem? Clara assentiu com a cabeça, finalmente compreendendo que o amor e a proteção tinham limites necessários. Aquele momento de medo transformou o vínculo entre eles. Não era mais apenas uma questão de caridade ou bondade, mas de afeto genuíno e responsabilidade mútua. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos para casa, Mark refletiu sobre a incrível força daquela menina. Apesar de todo o seu sofrimento, Clara mantinha uma luz interior que se recusava a se extinguir, e ele percebeu que, não importando quais provações viessem pela frente, jamais deixaria aquela luz desaparecer. Assim terminou um capítulo decisivo em sua história, um capítulo onde perigo, amor e confiança se entrelaçaram, forjando um laço único que desafiaria o tempo e as dificuldades.